Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura da 34ª parte do livro Fernanda Brum Foi Assim, escrito por Fernanda Brum. A Taça da Água Viva. Era dia de voltar ao Brasil e eu ainda não tinha entendido o objetivo da minha viagem à América do Norte. Meu embarque seria às 14 horas e às 10 eu estava em uma sala de oração na casa de irmãos vivendo uma experiência ímpar. Sentei-me num daqueles sofás americanos fofos, tirei os sapatos como de costume e senti o carpete envolver meus dedos. Um pastor amigo assentou-se ao lado com a filha e me perguntou: "Você já foi arrebatada, Fernanda?" Eu respondi: "Sim, pastor, na minha conversão. Mas nunca mais tive essa experiência. Deus me dá visões quando Ele quer, de olhos abertos ou de olhos fechados. Sonhando também tenho visões, mas só em momentos específicos." Ele disse: "Então vamos orar." Começamos a orar fervorosamente, e o pastor pediu para o Senhor que abrisse minha visão espiritual para aquele tempo e que falasse comigo, me capacitasse para essa grande obra que eu deveria encarar. Quando ele orou, primeiro eu vi grandes nuvens brancas, como um nevoeiro que logo se dissipou. Quando as nuvens se dissiparam, vi que eu estava em uma calçada de ouro, olhando para o outro lado da rua, toda de ouro também. Aquela rua tinha muitas casas, algumas quase prontas, outras em construção, mas nenhuma totalmente finalizada. Atravessei a rua e subi os degraus de uma das casas. Olhei para a esquerda e reparei a transparência delas. Era como se eu pudesse ver dentro das casas. Os tijolos eram de ouro e de platina. Continuei subindo os degraus e o varão, semelhante a um anjo que estava à porta, virou-se abrindo caminho para eu passar. Essa casa tinha vários pavimentos e eu sabia que só poderia entrar no primeiro átrio. Havia um pátio menor e lá uma taça branca de pedra muito lisa e polida. A taça era grande e tinha asas semelhantes a de xícaras. Parecia que ela poderia ser derramada quando Deus desejasse. Aproximei-me para olhar dentro da taça e vi uma fumaça branca e fina saindo. Olhando melhor, percebi que a taça estava cheia de água. A água parecia ferver, pois borbulhava. Mas ao aproximar minha mão para sentir a temperatura, constatei que a água não fervia apesar de borbulhar. Ela se movia sem parar, como se exultasse de felicidade e vida. Eu disse: "Vida, essa é a água viva." Meu corpo estremeceu e o pastor percebeu que eu chorava e tremia. Ele ministrou sobre mim e sua filha me ungiu. Eu continuei vendo a taça borbulhante de água viva, e todo o meu corpo borbulhava junto. Ficou muito difícil parar em pé. Abri os olhos para me desvencilhar da visão, mas meu corpo não parava de tremer. Os músculos do meu abdômen pareciam ter vida própria, e os músculos dos braços e das pernas pareciam se soltar dos ossos. Eu chorava alto e falava em línguas de uma maneira tão intensa como se eu fosse explodir. Depois da visão, nos despedimos do pastor. Entramos no carro e seguimos em direção ao aeroporto. Fui tentando conversar sobre coisas naturais no caminho, mas continuei tremendo. No aeroporto, enquanto fazia o check-in falando inglês, deixava escapulir algumas palavras em línguas estranhas. Tudo bem, ninguém sabia de que país era aquele idioma mesmo. Fui caminhando e orando até a segurança do aeroporto. "Senhor, preciso parar de tremer. Senão os policiais vão me prender para uma investigação. Não vão compreender o que está acontecendo." Quando chegou a minha vez de ser inspecionada, a tremedeira cessou. Passei pelo raio-x, pelo ventinho antibombas e tudo mais. No momento do embarque, meu abdômen voltou a tremer. Durante o voo, o Espírito Santo falou sobre cada passo para a gravação do novo DVD. Algumas coisas eu anotei e outras guardei no coração. Tive a direção de não exigir nada e deixar que a gravadora tomasse todas as decisões. Eu deveria chegar somente na hora da gravação e ministrar. Cheguei ao Brasil cheia de decisões a tomar e profeticamente parecia uma panela de pressão. Mas precisava esperar o tempo e o modo e me focar. DVD Profetizando as Nações. À tarde, abrimos os portões para a multidão entrar. Posicionei os intercessores, que deveriam abençoar um por um nos portões, mas logo ficou impossível conter o povo. Quase 60.000 pessoas entraram em marcha no campo de futebol do Clube Mauá, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A noite foi longa e cheia de unção. As nações foram representadas no cenário, e eu caminhava sobre os mapas colocados no chão de vinil preto, exatamente como fiz em meu quarto em oração, sobre os mapas dos atlas que eu rasguei.
A Marina desenhou e ampliou, no cenário, várias formas e cores de nações. Ali eu estava em casa, e sobre a minha cabeça Deus havia derramado água viva. O DVD levou quase 2 anos para ser finalizado, pois estávamos começando a trabalhar com essa nova mídia. E as batalhas foram se desdobrando. No dia tudo deu muito certo, mas o pós-produção ainda demorou um pouco mais. A casa nova. Emerson e eu estávamos batalhando muito, e no meio da batalha, uma conquista. Conseguimos financiar a casa que desejávamos há 2 anos. Este foi um tempo em que coisas estavam retidas e que a qualquer momento seriam liberadas. O DVD estava no forno e parecia que ainda demoraria. A casa, apesar de já negociada, estava na pendência de ser desocupada pelos antigos proprietários. Tudo aquilo gerava um tremendo estresse que só se cura com o joelho no chão. Comecei a orar e a declarar bênçãos sobre os antigos proprietários. Em uma mesma semana, 2 portas se abriram e eu precisava me preparar. Lembro que comecei a tocar o chofar e a orar de manhã como quem rompe uma parede de resistência. Eu estava sendo resistida mesmo nesse projeto do DVD Profetizando Nações. Concentrei-me em orar pelo DVD e decidi ir orar lá na MK. Cheguei de tarde com meu chofar e eu toquei no primeiro andar, entrei orando em espírito. E fui abençoar meus parceiros de vídeo, companheiros de batalha em cada projeto. Eles me disseram que as coisas estavam andando e logo estaríamos finalizando tudo. Voltei para casa e emendei mais algumas semanas de oração. Enfim, recebi o telefonema do antigo proprietário da casa, que me pediu para ir pegar as chaves. Busquei minha mãe, peguei as chaves e fui pelo caminho feliz com a paisagem. Quando entrei na estrada do Sacarão, que antecede minha rua, abri os vidros do carro e respirei fundo o cheiro de mato que entrou no carro. Minha mãe disse: "Isso aqui é muito bom, parece roça. Tem cavalos, gente cavalgando pelas ruas e verde, muito verde por todos os lados. Parece rosa dos ventos. Rosa dos ventos." Quando ela disse isso, me senti como se alguém tivesse tirado um tampão emocional do meu ouvido. Meu ventre parecia aberto e eu comecei a chorar alto. Minha mãe não sabia o que estava acontecendo e gritou: "Para o carro, Fernanda, para o carro, você vai bater." Eu não conseguia parar de chorar. A imagem daquela rua foi se fundindo com a imagem do bairro onde eu morei na adolescência. Deus falou comigo: "Filha, hoje eu te devolvo a sua casa de rosa dos ventos. A casa que você deixou sem ao menos se despedir. Eu sou o Deus que te cura." Parei o carro, meu celular tocou. Pedi para minha mãe atender, pois eu ainda chorava. Ela atendeu e disse: "É da MK." Minha mãe tentava me acalmar. Eu respirei fundo e peguei o telefone. "Fernanda, seu DVD chegou da fábrica. Você pode entrar no ar agora na rádio?" Enxuguei as lágrimas e respondi: "Posso." "Deixa eu estacionar na frente de casa." Cheguei ao condomínio. E antes de entrar pela primeira vez em minha casa, entrei no ar com as novidades do DVD. Falei ao Brasil sobre o DVD Profetizando as Nações e semeei no coração dos ouvintes essa revelação. Ao desligar o telefone, comecei um novo tempo. Peguei minhas chaves e orei com minha mãe: "Senhor, obrigada por tanto carinho, por curar meu coração com essa realização. Eu nem me lembrava mais o quanto doía ter deixado minha casa na adolescência, mas o Senhor sabia. Obrigado por minha casa, entra comigo agora, cura-me." E entrei. Obrigada por acompanhar esta parte do livro Fernanda Brum. Foi assim.